Queridos, nesse vídeo aqui nós vamos defender o nosso ponto de vista, o ponto de vista protestante, contra os argumentos do catolicismo representado pelo padre Paulo Ricardo. Acho que o nome dele é esse mesmo. Um exímio estudioso das escrituras, da tradição católica. Quero dizer que eu não tenho nada contra ele, absolutamente nada. Pelo contrário, eu até o admiro, porque encontrar homens e pessoas que defendam a sua fé, do jeito que ele defende a fé católica, é cada vez mais raro. Até mesmo no nosso meio protestante, quando nós vamos defender algum ponto de vista, já tem um monte de protestante evangélico que fica criticando a gente. Para de julgar, para de falar mal. Não, não é julgar e nem falar mal. É como o próprio padre disse, nós não temos um acordo. E ele está lá daquele lado defendendo a posição dele e nós estamos aqui defendendo a nossa, certo? Mas não é nada pessoal, eu tenho que falar, nós fomos chamados para falar, Paulo diz que ele foi posto para a defesa do evangelho, tá bom? Então nós também fomos colocados para defender o evangelho. Então é esse o meu ponto de vista, é essa a minha situação. E hoje eu quero trazer para vocês, fique conosco, um ponto de vista protestante sobre como foi o desenvolvimento do cânon das escrituras. Bom, foi a igreja vamos dizer, otorgou inspiração para as escrituras, ou foi as escrituras que otorgou inspiração para a igreja? Bom, então nós vamos falar sobre isso. Na visão católica, foi as escrituras, foi a igreja que atribuiu inspiração para a Bíblia. A Bíblia só existe por causa da igreja. Na nossa visão protestante, a igreja existe também por causa da palavra, das escrituras. Então vamos ver qual é o argumento do padre e eu vou assim fazer um react em cima disso aí. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar, nos ajude a divulgar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Do pastor Silas Malafaia é o seguinte: Jesus é a palavra de Deus. Jesus é anterior e é mais importante do que a igreja. Conclusão: a palavra de Deus é anterior e mais importante. Ele está citando um argumento do Silas Malafaia contra o catolicismo, tá bom? Vamos lá. Do que a igreja. Sim, só que acontece o seguinte: o problema é que, uma vez você considera a palavra de Deus como sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e outra vez você considera a palavra de Deus como um livro, as Sagradas Escrituras. Ora, evidente que isso aqui é um sofisma. Ele está dizendo que o Silas Malafaia diz que a palavra de Deus, tanto escrita como Jesus, tem a mesma autoridade, porque é óbvio, a palavra faz parte de Cristo. Ele é o Logos, né? E o padre está dizendo que é um sofisma, que está errado. Vamos ver o argumento dele. É evidente que todos os católicos estão de acordo com os evangélicos quando nós dizemos que a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, é muito mais importante do que a igreja, porque ele é a cabeça da igreja, ele é a origem da igreja, e sem Jesus Cristo não haveria igreja. Sem a palavra de Deus não haveria igreja. Mas não estamos discutindo a respeito da palavra de Deus. Se você for prestar atenção no vídeo do Dom Henrique, o Dom Henrique não usa. Ele está citando um outro padre, o senhor Dom Henrique, que citou, né, essa questão. Dá uma olhadinha. A expressão palavra de Deus, ele usa Bíblia, ele usa Sagrada Escritura, não é? Portanto... Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao padre, com todo respeito. Qual que é a diferença? Bíblia, Escritura e a palavra de Deus. Qual que é a diferença? Não tem. Para mim, os termos são sinônimos.
não vamos aqui confundir as coisas, né? Ou seja, a igreja, ela nasce da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. Bom, se a igreja nasce da palavra de Deus e da pessoa, estamos discutindo o que agora, padre? Vamos lá, gente. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então a igreja nasce da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o esposo da igreja. E, portanto, a igreja divina, né, que saiu do peito aberto de Cristo, como Eva saiu, né, do lado de Adão, a igreja, ela realmente tem essa realidade de dependência do Cristo. Mas acontece que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, veio à igreja em Pentecostes e Jesus não deixou nenhuma linha escrita. Espera aí, senhor padre, com todo respeito. Se ele é a palavra, ele subiu e disse: não vos deixarei órfãos. E o mesmo Jesus disse também que o Espírito Santo, ele iria lembrar os discípulos do que seria falado. Peraí, senhor padre, não está tendo uma certa contradição aí? Vamos lá. Eu tenho aqui uma cópia grega, original grego, do Novo Testamento. Aqui estão, nesse livrinho aqui, estão os 27 livros do Novo Testamento. O que está aqui é totalmente, absolutamente igual, tanto para os católicos como para os protestantes. Não há nenhuma discussão a respeito dos 27 livros do Novo Testamento. Tanto católico como protestante aceitamos os 27 livros do Novo Testamento. Portanto, eu vou deixar de lado a discussão a respeito do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós, católicos... Senhor padre, mais uma observação, por gentileza. Jesus não disse que ao ir até o Pai, ele disse que não nos deixariam órfãos. Então, se Jesus não deixou nada escrito, o que inspirou os discípulos, de fato, a escreverem? Pegamos uma lista que é mais parecida com a lista da Septuaginta e os protestantes pegaram a lista judaica. Não vamos entrar nessa discussão aqui. Quem quiser entrar nessa discussão, nós temos uma aula do Catecismo da Igreja Católica no nosso site, aula número 14, quem quiser entre lá, e eu irei mostrar detalhadamente a história da lista dos livros da Bíblia. Dentro, é claro, da visão católica apostólica romana. Os protestantes também têm a mesma história, mas dentro da visão do protestantismo, tá? Aqui eu estou procurando um atalho, porque senão nós vamos ficar nessa discussão aqui sem fim. Então quem quiser ver um estudo científico, né, a respeito do cânon das Sagradas Escrituras, você vai encontrar lá no nosso site, a aula 14 de Catecismo, em que o que nós apresentamos lá devemos enormemente ao estudo, à pesquisa do Alessandro Ricardo Lima, que escreveu um livro chamado Cânon Bíblico, a Origem dos Livros Sagrados. É um livro de 2007, da editora Com Deus, está à disposição também no site da editora Eclésia, para quem quiser comprar. Isso é o Antigo Testamento, vamos deixar de lado. Para quem quiser aprofundar. Pessoal, prestem bem atenção que agora ele vai trazer para vocês especificamente qual é o conceito da Igreja Católica. Ele diz que a tradição vem antes da escrita. Bom, ele tem razão concernente à tradição, mas é a tradição oral. Por quê? Porque os discípulos aguardavam Jesus para os seus dias. Por isso eles não se importaram em escrever nada.
Veja lá. O fato, porém, vamos ficar aqui. Vamos resumir a nossa conversa aqui, né? Para você católico ficar sabendo. Estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros das Bíblias protestantes. Estamos falando só do Novo Testamento. Ora, quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou uma linha escrita. A única notícia que nós temos que Jesus escreveu alguma coisa foi na esplanada do templo, em que ele traçou na areia. Voltando aqui, senhor padre, com todo respeito, Jesus não deixou nada escrito, mas deixou o Espírito Santo. Não é verdade? E o Espírito Santo iria guiar os discípulos em toda a verdade. Não é verdade, senhor padre? Alguma coisa lá, mas aí o vento levou, pronto, acabou. O que Jesus escreveu, nós não temos. Portanto, o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus. Katamataion. O primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos. Katamarkon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas. Katalukan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem, e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Senhor padre, bom, gente, para vocês entenderem, você vê que ele faz até meio que tipo, vamos dizer assim, não vou dizer o descaso, porque eu acredito que ele respeita as escrituras, mas fala assim, esses livros aqui são, esse aqui, Mateus, a tradição diz, Marcos, a tradição diz, tal, mas vamos lá, quem é que garante, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, quem é que garante que esses livros são verdadeiros? Aí ele vai falar que é quem? A igreja católica, não é? Essa é a pergunta, mas eu vou responder essa pergunta do padre. Essa é a pergunta dele e eu vou responder a pergunta. Bom, na visão dele, ele vai dizer que quem é que garante essa inspiração é a igreja. Tá bom? E eu vou responder a pergunta do padre. Quem é que garante? Quem é que garante? Eu vou dizer para o senhor, padre. As próprias Escrituras, o Novo Testamento reivindica essa inspiração. Tá bom? Paulo, quando disse toda a Escritura é inspirada e divinamente, né, é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, exortar e ensinar em toda justiça, Paulo, claro, estava citando o Antigo Testamento. Mas nós sabemos que Paulo escreve às igrejas, algumas igrejas, dizendo que eles receberam essa carta, as cartas de Paulo, como se fosse a palavra de Deus, ou seja, associando a mesma inspiração do Antigo Testamento que eles acreditavam, pois ele era judeu. Em 1 Coríntios 14, 37, Paulo reivindica essa inspiração e essa autoridade. Ele mesmo diz: se algum de vós se considera profeta ou espiritual, saiba que o que eu estou escrevendo é mandamento. Mandamento não se altera. Ou seja, é sagrado. O senhor sabe disso. Apocalipse está escrito: se alguém acrescentasse ou diminuísse, também ia diminuir, ia ser pego no juízo. As Escrituras é bem clara. Paulo diz em Gálatas 1:8: ainda que um anjo do céu descesse e pregasse outro evangelho, seria maldição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 1 ao 2, Paulo diz: não movais facilmente do vosso entendimento, seja por epístolas, por espírito ou por palavras, como se fosse de nós mesmos, como o senhor vai falar sobre os gnósticos que queriam ensinar heresias na igreja naquela época. Então, senhor padre, eu vou responder para o senhor com todo carinho, com toda humildade. Quem garante que as Escrituras ela é inspirada é as próprias Escrituras. Quando os apóstolos escreveram para a igreja do primeiro século, o senhor sabe disso.
escreveram para que elas viessem se resguardar das heresias que estavam naquela época. Portanto, o próprio Novo Testamento reivindica essa inspiração. A igreja só reconheceu aquilo que já estava, que já era inspirado. A igreja não criou o Senhor Padre. Não foi a igreja que inspirou a Bíblia automaticamente já é inspirada. E o Senhor sabe disso, com todo respeito, o Senhor sabe disso. Bom, como vocês acabaram de ver o nosso ponto de vista aí, nós reagindo o argumento do padre, dentro do ponto de vista da tradição católica, e eu espero do fundo do meu coração que você foi ricamente abençoado com o nosso conteúdo. E se você está gostando do nosso conteúdo, compartilhe, comente, dá um like, nos ajude a crescer, nos ajude a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no coração de todos vocês e até mais.